Vamos lá, a resolução da questão número 17 do seu simulado. Com o objetivo de auxiliar os maricultores e aumentar a produção de ostras e mexilhões, o engenheiro de aquicultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 horas da manhã do primeiro dia, T igual a 0. E os dados foram representados pela função periódica TT igual àquilo, em que T indica o tempo em horas decorrido após o início da medição, e TT, a temperatura em graus Celsius no instante T. O período da função, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu essa temperatura no primeiro dia de observação valem respectivamente quanto. Então, gente, é um problema de função trigonométrica. Então, com perguntas assim, bem diretas, com exceção da última. A última a gente vai ter que pensar um pouquinho. Mas vamos lá, período da função. O período da função, gente, é 2π da função seno e da função cosseno, é 2π dividido por quem multiplica a variável. Nesse caso, quem multiplica o t é π sobre 6. Tá? Então, a conta fica 2π dividido por π sobre 6, que vai dar 12. Com isso, você já poderia, de repente, tirar algumas alternativas aqui da jogada. A letra A, a letra D e a letra E estão fora. Não, a letra E está dentro ainda, porque o período também dá igual a 12. Agora, ele quer a temperatura máxima. É uma questão de imagem, tá? Para que a temperatura seja máxima, esse cosseno tem que ser o seu máximo. Porque daí você vai fazer 24 mais o máximo que você consegue somar aqui. Se fosse a temperatura mínima, seria o cosseno igual a menos 1. Mas como é a temperatura máxima, o cosseno tem que ser igual a 1, que é o valor máximo do cosseno. Então, ele vai ficar assim, ó. A temperatura máxima ocorre quando esse cosseno atinge seu valor máximo, ou seja, igual a 1. Logo, o resultado vai ser 24 mais 3 vezes 1, 27 graus. Vamos ver se a gente já conseguiria marcar alguma alternativa, tá? Então, 12 é o período, 27 graus. Então, ficamos com a B ou a C. Tá certo? Então, agora vamos ver qual foi o horário em que aconteceu essa temperatura máxima. Então, significa que para que haja a temperatura máxima, esse cosseno tem que ser igual a 1. Então, vamos ver qual é o ângulo que tem que entrar aqui que transforme esse cosseno em 1. Certo? Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então, tá lá. O cosseno tem que ser igual a 1, logo esse ângulo, valores viáveis para esse ângulo que tornam o cosseno igual a 1. Então, tá aqui, ó, cosseno igual a 1, ele tem que ser o cosseno de 0. Ou 2π, ou 4π, ou ângulos côngruos ao 0. Então, eu igualei primeiramente isso a 0 mais 2π vezes k, que me dão todos os ângulos que param no 0. Se eu dividir todo mundo por π e ajeitar um pouquinho, eu vou ficar com t igual a 12k menos 2, e eu vou trocar esse k por valores inteiros. Certo? Agora, se eu trocar o k por 0, por exemplo, o t dá menos 2, o que é uma incoerência. Então, o primeiro valor seria um k igual a 1, o que gera o t igual a 10. Portanto, 10 horas a partir do horário em que ocorreu o início das medições. E ele diz que o início das medições começou exatamente às 5 horas, que era o t igual a 0. Então, 5 mais 10 horas que se passaram, 15 horas é o horário que ocorreu essa temperatura máxima. Tá bom? Portanto, resposta à letra C. Valeu, minha gente. Grande abraço.